Vamos abrir as nossas Bíblias, então, amados irmãos, no Evangelho do Espírito, livro de Atos dos Apóstolos, esse livro extraordinário da Palavra de Deus, que mostra aí essa igreja crescendo, se desenvolvendo, essa igreja cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, olhar para essa igreja, tanto suas lutas, seus desafios, seus sucessos, é uma inspiração. E com certeza o Espírito de Deus inspirou o Lucas, o grande amigo do apóstolo Paulo, para escrever esse livro com o propósito de que todas as igrejas, em todos os milênios, pudessem olhar e mesmo diante de toda a situação cultural, problemas, desafios que a igreja enfrenta, como ela deve se comportar, qual é a vontade de Deus para a igreja em todas as épocas, as lutas e os desafios que nós passamos, como podemos enfrentar tudo isso. Então aqui algo maravilhoso para nós nesse livro, e é uma grande bênção meditar nas Escrituras Sagradas. E diz assim, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 4, eu queria que você tivesse sua Bíblia aberta, que eu vou lendo o texto, enquanto isso a gente vai expondo as Escrituras, vai meditando junto no texto. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. O capítulo 7 termina com uma mistura de alegria, porque nós temos Estevão vendo a glória de Deus e Cristo Jesus em pé à direita do Pai. Ele tem essa visão extraordinária da glória de Deus, e triste porque nessa visão, enquanto ele está vendo o Senhor, ele está sendo apedrejado. Então é uma mistura muito difícil de sentimentos, mas Estevão mostra como nós devemos viver, mas também como nós devemos morrer. Nós devemos morrer cheios do Espírito, corações limpos, perdoando as pessoas que na nossa vida nos fizeram mal, cheios da graça de Deus, do amor de Deus, cheios de fé, olhando Cristo Jesus em glória. Enfim, é uma visão extraordinária. E nesse momento do apedrejamento, levanta-se uma grande perseguição contra a igreja. A igreja é severamente perseguida, e o seu perseguidor é um muito conhecido chamado Saulo de Tarso. Esse homem que vê a morte de Estevão, que ajuda no apedrejamento, que está liderando não apenas a morte de Estevão, mas também a perseguição que vai se seguir aí, e ele vai entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres, prendendo, enfim. Saulo está sedento de sangue, sedento por perseguir a igreja, o nome de Jesus. E a gente vê o fruto, o resultado da morte de Estevão, que aqui os irmãos, por onde quer que vão, eles vão pregando o Evangelho, eles vão anunciando as Escrituras Sagradas, por onde quer que fossem, diz o versículo 4, aonde eles vão anunciando. Veja, a igreja está sendo perseguida, mas não é um bando de ratos que estão fugindo, correndo, se escondendo, não. Por onde quer que vão, pregam o Evangelho, anunciam a palavra de Deus. A igreja não se esconde, a igreja não deixa de cumprir o propósito para o qual ela existe: glorificar a Deus pregando o Evangelho a toda criatura. É exatamente isso que essa igreja vai fazendo. Então Samaria recebe aí
a visita de Filipe. Filipe, ele sai de Jerusalém e ele desce a uma cidade, o texto não diz qual é essa cidade, mas ali ele anuncia a Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós evangelizamos, nós só evangelizamos quando nós falamos de Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Cristo não traz boas novas, mas Ele é a boa nova. Então nós evangelizamos quando falamos da vida de Cristo, dos seus ensinamentos, da sua morte e ressurreição, porque Ele veio morrer naquela cruz, ok? A falar de Cristo, da vida de Cristo, é evangelizar. E exatamente aqui o que Filipe faz. Esse homem tão maravilhoso, um dos 7 que fazem parte da distribuição dos alimentos, lideram essa distribuição dos alimentos, está aqui evangelizando, pregando, e Deus está operando por meio dele milagres extraordinários. Esse mesmo Filipe vai aparecer um pouco mais adiante no livro de Atos. Ele tem 3 filhas que profetizavam. É um homem piedoso, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que não apenas está distribuindo cestas e comida na igreja, como todo cristão pode e deve fazer boas obras, mas a maior de todas as boas obras é pregar o Evangelho. Você pode fazer qualquer serviço dentro da igreja, e é uma bênção, mas existe um trabalho que está acima de todos os outros, que é você, meu amado irmão, pregar o Evangelho para aqueles que não ouviram ainda de Cristo Jesus. Essa é a boa nova, é a boa obra eterna. É quando você prega o Evangelho para as pessoas, quando você fala da graça, do amor de Deus. E veja, aqui você não vê a igreja parada, meu irmão, mas você vê essa igreja indo, adentrando a cultura. A ideia do texto é que Filipe está invadindo aqui a cidade, uma cidade de Samaria. E quando ele chega lá, o povo está dominado pelas trevas. Essa cidade está dominada pelo diabo. Nós vamos ver, a partir aí do versículo 9, que existe um feiticeiro que está tomando conta daquela cidade. E Filipe chega ali pregando o Evangelho, por isso que você vê tantas pessoas endemoniadas. Você vê tanta ação satânica naquele lugar. E veja, a arma que a igreja tem é pregar o Evangelho. A igreja não tem que cercar a cidade. Não vamos cercar os pontos de entrada e de saída da cidade. Vamos ungir a cidade. Nada disso. Não, nós vamos declarar que essa cidade é de Jesus. Tampouco. Vamos fazer uma carreata. Filipe não chegou lá com uma faixa dizendo: olha, essa cidade agora é de Jesus. Não. Ele chegou lá pregando o Evangelho. Essa é a arma que nós temos. Porque, irmão, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para quebrar as cadeias das trevas, do pecado, do diabo, irmão. Nós não precisamos sair caçando demônio em canto algum, nós vamos pregar o Evangelho. E quando as hostes das trevas se levantarem, nós expulsamos em nome de Jesus, e pronto. Nós estamos com a maior de todas as armas, a pregação do Evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso que temos que fazer, pregar o Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, quando Cristo é anunciado, a reação. Não tem jeito, não tem jeito. Se Filipe chegasse lá pregando psicologia positiva, se Filipe chegasse lá pregando prosperidade, se Filipe chegasse lá pregando qualquer outra coisa, os demônios iam olhar e dizer: esse aí está falando de qualquer coisa, ele está do nosso lado, ele é inofensivo. Irmão, a única mensagem que está contra o império das trevas é o Evangelho. O Evangelho é a única mensagem que está contra as trevas. O Evangelho é a única mensagem que tira o indivíduo das trevas para a luz gloriosa de Cristo Jesus. Por isso que quando o Evangelho é pregado, há resistência. É natural. Se não houver resistência, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Pregar o Evangelho vai trazer alguma resistência. Em algum nível,
mas resistências haverão, porque o Evangelho fala de Cristo, da glória de Deus, e falar da glória de Deus no mundo caído é inaceitável, no mundo destroçado pelo pecado é inaceitável. Então naturalmente haverão resistências. Você, cristão, quando vive o Evangelho, e se você está vivendo o Evangelho, você vai ter resistências no trabalho, em casa, na escola, na vizinhança, não importa onde seja, você vai ter resistência, porque você está vivendo o Evangelho, e não demorou, imediatamente, olha aí versículo 7, espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, o que Satanás quer é uma igreja acuada, amedrontada, restrita simplesmente a sua zona de conforto. Veja, essa cidade estava nas garras do diabo. As pessoas que estavam lá estavam sobre as obras das trevas, mas a perseguição vem, a igreja sai de Jerusalém. Irmãos vão saindo de Jerusalém, e conforme eles vão saindo, eles vão pregando o Evangelho. A morte de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão produz um avivamento que vai para Samaria e vai para outras regiões, para outros lugares. Quando um cristão verdadeiro morre, e morre em fé, ele anima, ele fortalece, ele aviva o coração dos outros irmãos para também pregar o Evangelho por onde estiverem, por onde forem. Esse irmão amado em Cristo viveu uma vida de fé, foi fiel ao Senhor, cheio de alegria, cheio de fé, comprometido com o Senhor, cheio do Espírito. Ele era o ponto de unidade nesta igreja. E ele morreu pregando a Cristo Jesus. Vamos nos levantar e pregar o Evangelho também. O Evangelho precisa continuar sendo pregado. Veja, irmão, nem a perseguição é algo ruim de todo para a igreja. Veja, essa perseguição trouxe alegria a uma cidade de Samaria. Às vezes você tem lutas, mas isso deve reverter em alegria na vida de outras pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Deus use a sua e a minha vida para continuarmos pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, mesmo em momentos de tribulação, de dor, de sofrimento ou de doença, que sigamos pregando a palavra de Deus. E foi o que Filipe fez, e grande alegria, quando o reino de Deus chega, é grande alegria, porque há perdão de pecados. As pessoas carregando uma vida inteira, toneladas de pecados sobre elas. E agora elas estão livres, agora elas têm esperança, agora elas estão perdoadas pelo sangue de Jesus, agora eles entendem a cruz. E por que Jesus foi à cruz? Grande alegria. Por quê? Porque estão livres dos seus pecados, porque estão livres das garras do diabo que as prendiam, porque estão livres das suas enfermidades, porque nós devemos orar por milagres, nós devemos orar para que pessoas sejam curadas, sejam libertas para a glória de Deus. Havia ali em Samaria uma cidade chamada Cidade dos Bêbados, Sicar. Imagina, Jesus quando chega naquela cidade, deixou de ser a cidade dos bêbados, agora é a cidade de onde fluem rios de águas vivas, para a glória de Deus. Irmão, grande alegria. Se nós queremos ver a alegria de uma família, preguemos o Evangelho. Se nós queremos ver a alegria de uma pessoa, pregue o Evangelho. Se você quer ver a alegria de uma cidade, de um país, pregue o Evangelho do nosso Senhor. Meu amado irmão, grande alegria. E nós vemos um povo que busca alegria. Não é verdade? O entretenimento é o centro, o prazer é o centro do pensamento da nossa cultura. As pessoas estão em busca de prazer o tempo inteiro e felicidade. As pessoas querem de qualquer modo e jeito serem felizes. E aqui o texto está dizendo que grande alegria tomou aquela cidade. As pessoas não serão felizes porque consomem mais bebida, comida, drogas, ou roupas, ou coisas, ou bens. Elas não serão mais felizes aí. A compulsão não faz ninguém mais feliz. Até quem não é crente, irmão, sociólogos têm olhado
esse fenômeno do consumo nas sociedades ocidentais, eles têm visto que isso tem sido um dano para as sociedades. Até mesmo os não crentes olham e veem que isso faz mal, que isso é um dano, esse excesso de consumo em que o ser humano se encontra. Meu irmão, mas eles não têm esperança alguma, mas nós temos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e grande alegria pode vir sobre a vida dessas pessoas. Às vezes você encontra alguém lá que está doido, consumindo compulsivamente, alguém que está lá bebendo, tentando ser feliz na vida de qualquer jeito e maneira. Prega o Evangelho. Essa pessoa está sedenta por Cristo, essa pessoa está sedenta por Deus. Falta alguém chegar lá e pregar o Evangelho para ela. Pregue o Evangelho, ore por essa pessoa, para que Deus restaure a vida dessa pessoa para a glória de Deus. Mas olha o versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe grande atenção e exclamavam: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Que coisa maravilhosa, irmãos! Veja aqui a mão poderosa do nosso Senhor. Uma cidade tomada por um feiticeiro, um homem poderoso. Talvez a sua tradução diz assim, que ele era o grande poder de Deus. Veja a ilusão aqui do diabo. O diabo nem sempre aparece de chifre e rabo para ninguém, até porque não tem isso, é só uma imagem, né, que o pessoal criou do diabo lá na Idade Média, botaram chifre e rabo nele. Mas a ideia aqui é da ilusão, é de iludir, é de enganar, de ludibriar as pessoas através da feitiçaria. E era exatamente o que esse homem tinha feito. E ele falava de Deus, ele falava em nome de Deus. Então veja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cuidado com isso, que as pessoas falam de Deus, mas elas estão enganando as pessoas. Não seja enganado, meu irmão. Nem todo mundo que está falando de Deus é de Deus, não. Não pode árvore boa produzir fruto mau. Pelos frutos você conhece se essa pessoa realmente é de Deus. Tem santidade nessa vida? Esse homem, essa mulher prega Cristo. Eles zelam pela unidade da igreja. Eles estão submissos ao pastor. Veja as suas boas obras, seu caráter, temperamento, personalidade. Vejam quem eles são. Se não há santificação, não houve salvação. Veja, esse homem aqui está envolvido na feitiçaria, está enganando essas pessoas. E veja, irmão, Jesus, claro, aqui esse momento, a igreja já tem uns 8 anos em que Jesus já havia morrido e ressuscitado, já haviam passado 8 anos, mas veja, um território onde Jesus andou, evangelizou, pregou, ensinou, a cidade de Sicar toda se entrega a Cristo. Mas se não há continuidade do trabalho, do evangelismo, do discipulado, do ensino bíblico, olha, as cidades se perdem de novo. Porque Jesus andou em todas essas regiões. Como agora tem um feiticeiro lá, dominando Samaria inteira, as cidades inteiras. E tem um monte de gente endemoniada. Veja, irmãos, aqui tem um alerta para mim e para você. Não basta a nossa geração conhecer a Cristo. Os nossos filhos precisam conhecer Cristo, os nossos netos precisam conhecer a Cristo, e a todas as gerações a quem nós alcançarmos.
Nós precisamos pregar o Evangelho para as outras gerações, porque se levantar-se uma geração que não ouviu de nós o Evangelho, eles se perderão. Olha, um exemplo clássico está sendo a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, desde o início do século XIX, do século XX, final do século XIX, começo do século XX, começou a receber um avivamento. Algumas das maiores igrejas do mundo, igrejas como a do pastor Paul Yang-cho, que morreu faz alguns anos apenas, igreja com 800 mil membros, igrejas com 500 mil membros, 100 mil membros, igrejas do tamanho de Taguatinga, para você ter uma ideia, igrejas do tamanho de Samambaia, com mais de 200 mil membros, avivamentos extraordinários, chegar lá e ter 5 mil pessoas do lado de fora da igreja, esperando às 5 horas da manhã, o culto terminar para entrar, para orar, e o culto que tinha era culto de oração. Às vezes você encontra até hoje esse tipo de fenômeno lá, avivamentos extraordinários, mas hoje, menos de 10% dos jovens frequentam a igreja. Nos Estados Unidos, menos de 5% dos jovens norte-americanos frequentam a igreja. Então, uma geração precisa anunciar a outra geração o amor de Deus, a graça de Deus. Se você perde uma geração, aquela geração inteirinha se perde. Se você não anuncia o Evangelho para aquela geração todinha se perde. Se você não transmite uma paixão, um amor por Deus aos seus filhos e netos, eles vão se perder. Tem 8 anos que Jesus deixou de pregar naquela região, porque morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. 8 anos depois, a cidade de Sicar e Samaria inteira estão dominados por um feiticeiro. 8 anos depois. Aqui tem um grande alerta para mim e para você, irmão. Se você abandonar a pregação do Evangelho, se você deixar de anunciar, uma geração inteira se perde. Uma geração inteira se perde. Nós não podemos deixar de anunciar dentro de casa, de colocar o amor de Deus no coração dos nossos filhos. Eles veem que nós amamos a Deus e, inspirados no amor que nós temos por Deus, eles mesmos passarem a amar a Deus. Se nós falharmos nessa transmissão para os nossos filhos, a geração deles vai se perder. E é isso exatamente o que tem acontecido. Essa geração, no Brasil, no Ocidente, é a geração mais voltada para o ateísmo de todas as outras. Essa geração de jovens, adolescentes e crianças, eles estão inclinados ao ateísmo mais que todas as outras gerações. Nunca houve tanto ateu no mundo como hoje. E o ateísmo cresce rapidamente no mundo ocidental. Meus irmãos, se nós deixarmos de pregar o Evangelho, nós veremos ainda uma geração de homens e mulheres com 30, 40 anos de idade, que estão se entregando a todos os vícios e não buscam a Deus, não conhecem a Deus, não amam a Deus e caminham em trevas para o inferno. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos levar o Evangelho ao coração dos nossos filhos, netos, dessa comunidade onde estamos. Precisamos levar o Evangelho, e é exatamente o que Filipe faz. E quando Filipe prega, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus vai junto com ele, porque o que ele está pregando é o que diz o versículo 12. Olha o versículo 12, qual é a mensagem de Filipe? O que Filipe está anunciando? Ele não chega para as pessoas e diz assim, olha, Deus te ama e tem um propósito na sua vida. Ele não fala isso. Isso não é evangelismo. Vai lá na igreja um dia. Isso não é evangelismo. Olha o que é evangelismo aqui. No entanto, o versículo 12, quando Filipe lhes pregou o evangelho, as boas novas do reino de Deus. O que é isso? Deus tem o seu reino soberano, absoluto, mas existem os reinos das trevas. O reino das trevas está
operando. E vem Filipe trazendo o reino da luz. É exatamente isso que está acontecendo. Um confronto entre dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Lembra do que Paulo diz em Colossenses? Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Veja exatamente o que Filipe está pregando. Ele está pregando o evangelho do reino de Deus. Ele está dizendo: o rei chegou, o Messias chegou, o Salvador chegou, com perdão, com amor, com redenção, para unir vocês a Deus. E o texto segue pregando o reino de Deus e do nome da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Filipe. Aqui é a transformação, aqui é uma mensagem pura, límpida, uma mensagem eficaz do Evangelho, seguida de milagres, libertações e sinais da parte de Deus. E o feiticeiro se converte, o mágico se converte, o mago se converte aqui, o feiticeiro se converte, até ele, e ele segue de perto a Filipe. Interessante isso. Como Deus, irmãos, faz as coisas. Eu lembro uma feiticeira que dominava lá em Moçambique, uma região, algumas aldeias, algumas cidades, era muito respeitada, e ela tinha costurado nas costas dela um chifre de boi que havia sido costurado nas costas dela. Todo mundo respeitava. E ela foi salva pela graça de Deus lá na Igreja de Cristo, lá em Moçambique. E a aldeia foi se convertendo e as pessoas foram se entregando a Cristo Jesus. Meus irmãos, como a pregação do Evangelho, não há resistência, não há demônios, não há diabo, não há feitiçaria, não há nada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você não tem que ter medo. Ah, pastor, mas tem feitiçaria naquele lugar. Não interessa. A arma que você tem é infinitamente maior do que qualquer feitiçaria. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então você não tem que ter medo de pregar o Evangelho. Ah, feitiçaria, não importa. E botar o meu nome na boca do sapo, não importa, não tem problema nenhum. Você não tem que ter medo de nada disso. Porque você pertence a Cristo Jesus. Como Jesus diz: as minhas ovelhas, ninguém as arrebata das minhas mãos. João capítulo 10, versículo 27. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Você está seguro em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de demônios. Você não precisa ter medo de feitiçaria. Você não precisa ter medo de olho gordo, mal olhado, inveja. Gente, isso é besteira. Isso é besteira. Não tenha medo de nada disso. Você está em Cristo. Você já está abençoado em Cristo. E se Deus te abençoou, quem é que vai te amaldiçoar? Que maldição vai pegar em você? Lembra de Labão, aquele feiticeiro, que foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel? Eles nem debaixo do sangue de Jesus estavam. Eles estavam debaixo da boa mão poderosa e graciosa de Deus, mas não estavam debaixo do sangue de Jesus. E ele não pôde amaldiçoar, porque Deus já os havia abençoado. Irmão, imagina você, coberto pelo sangue de Jesus, você que tem o Espírito de Deus em você, o maligno não pode te tocar. Amém, irmão amado? Você pode ficar confiando nisso, você pode ficar tranquilo nisso, sair pregando o Evangelho, sem medo algum. E Deus salva esse homem. E aí, versículo 14, os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, o Evangelho é isso. Não há como viver o Evangelho na força humana.
O Evangelho não é simplesmente uma série de regras e normas que nós seguimos, não faça, não faça, não faça, ou faça, faça. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é quando nós recebemos a Cristo, quando Cristo nos recebe, mas quando nós recebemos o Espírito de Cristo, Deus vem habitar em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo Jesus, por meio do seu Espírito que nos foi dado. O Espírito Santo é o anel, é a aliança de casamento, é a certeza de que pertencemos a Deus, é a certeza que Ele voltará para buscar a sua igreja. Todo mundo sabe que pertencemos a Cristo Jesus, que nós como igreja somos a noiva e Cristo o noivo, e que no poder do Espírito nós podemos vencer o pecado, ser libertos do pecado, ser libertos das tentações, dos problemas, das dores, dos sofrimentos, mas também enfrentar as dores e os sofrimentos em nome de Jesus. É o Espírito de Deus que nos capacita a viver como Cristo, a obedecer a Cristo, a andar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que nos liberta de vícios, nos liberta dos nossos pecados, das nossas paixões. É o Espírito de Deus, irmão, que vem sobre nós. É o Espírito de Deus que nos ensina a palavra de Deus, que nos ensina o caminho que devemos andar. É o Espírito de Deus que te consola quando você está triste. É o Espírito de Deus que te levanta quando você está caído. É o Espírito de Deus que fala ao seu coração e diz: não siga por esse caminho, vá por aqui. Ande na minha palavra. É Ele que nos direciona, é Ele que nos guia. Meus irmãos, o que seríamos? Não poderíamos ser cristãos nem por uma hora sem o Espírito Santo. Precisamos da sua presença, precisamos do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa presença de Deus, esse amor de Deus, esse consolo de Deus, esse amor que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, que nos sustenta nas lutas, nas tribulações, que vai com você lá dentro da fornalha, que passa com você dentro das águas, que vai com você na cova dos leões. Ele está com você todos os dias até o fim. Como viveríamos sem o Espírito Santo? Há um avivamento, há um agir de Deus, o Espírito de Deus está agindo. Mas esses crentes precisam da presença, da habitação, da plenitude, do poder, da vida, da santificação do Espírito Santo. Nós precisamos, irmão, não uma vez na nossa vida. Eita, quando eu era crente há 35 anos atrás, mas era bom demais. Não, tem que ser melhor hoje. Tem que ser mais vivo hoje, mais poderoso hoje, mais santo hoje, mais fervoroso hoje. Tem que ser melhor hoje. Tem que ser melhor hoje, para a glória de Deus. A gente deve olhar para trás e ficar alegre, mas a gente tem que olhar para o presente e estar com as mãos cheias, mais cheias ainda. Parece que quanto mais velha a árvore, mais doce é o fruto. Olha aí, é assim que tem que acontecer conosco. Quanto mais velho na fé a gente fica, melhor os frutos que nós damos. Melhores os frutos, mais abundantes os frutos. Meu irmão, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Eu estava voltando de São Paulo esses dias, depois de pregar lá no congresso, e eu estava conversando com um casal que estava me levando para o aeroporto, lá de Minas Gerais, para o aeroporto mais próximo, que é em São Paulo. E a gente estava falando sobre música, né, da igreja, sobre os cânticos que cantamos, e eu disse: alguns cânticos são bem errados que nós cantamos, né? Porque parece que a gente está lutando com Deus, parece que a gente está numa luta com Deus. Meu irmão, e a irmã fez até uma citação de um cântico que saiu agora aí, meio estranho: não negue seu fogo. Como se Deus estivesse negando a plenitude do Espírito para nós. Eu falei: nunca ouvi esse cântico. Ela falou: você vai ouvir, pastor, espere que você vai ouvir. Eu falei: meu Deus, tem que lutar por mais um desses. E parece que as pessoas têm que estar lutando.
tem que estar lutando. Não, irmão, Deus não derrama seu espírito por medida. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus não derrama o seu espírito por medida. Ele não dá o seu espírito com conta-gota, não. Ele quer que você seja cheio, por isso a ordem bíblica: enchei-vos do Espírito. A ordem bíblica é ser cheio do Espírito. Esse é o mandamento de Deus. Deus quer que sejamos cheios do Espírito. Essa é a vontade do Senhor. Então seja cheio, meu irmão, do Espírito Santo. Busque o Senhor, busque sua presença, busque o seu poder, busque os dons espirituais, busque sabedoria de Deus, busque a palavra de Deus. Deus quer encher você. Deus quer encher você. A gente não deve orar: Deus tem misericórdia dessa cidade. Não. Deus já tem toda a misericórdia dessa cidade. Deus já tem toda a misericórdia das pessoas que você quer que sejam salvas. É você que tem que ter misericórdia e sair pregando o Evangelho. A misericórdia, Deus já tem. Senhor, enche meu coração de misericórdia por esta cidade, Senhor, porque eu estou indiferente a essas pessoas. E o Senhor tem grande amor por esta cidade, grande amor por essas famílias, grande amor por cada pessoa, de cada criança a cada idoso. O Senhor tem grande amor por eles. Enche meu coração de amor, enche meu coração de misericórdia, de compaixão, de piedade por esta cidade, por essas pessoas. A gente tem umas orações meio erradas, né? A gente tem que mudar as nossas orações, porque Deus já tem misericórdia. Ele não pode ter mais misericórdia do que Ele já tem. Deus não pode amar mais do que Ele já ama, porque o amor dEle, você pode melhorar, eu e você melhoramos na qualidade do amor, na intensidade da paixão, da compaixão, da misericórdia, mas Deus não. Deus já ama de forma perfeita, Deus já tem misericórdia perfeita. Nós é que precisamos crescer nessa misericórdia e nesse amor pelas pessoas. Precisamos ser cheios do Espírito, irmãos. Sabe qual é a nossa maior necessidade? Sermos cheios do Espírito. Às vezes, e olha o que nós vemos aqui, nós não vemos uma igreja preocupada se eles têm um lugar para reunir, nós não vemos uma igreja preocupada se tem quantidade de folheto suficiente, nós não vemos uma igreja preocupada com som, iluminação, nós não vemos uma igreja preocupada se tem carro de som, não tem, você não vê essa igreja preocupada com nada disso, com material de comunicação, com absolutamente nada disso. E nada do que eles têm no momento que eles poderiam usar, eles também não estão preocupados com nada disso. Ali tem um puro homem, cheio do Espírito, saindo nas ruas pregando o Evangelho. É isso que temos que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. Cada cristão um missionário, cada cristão um homem ou uma mulher de Deus na comunidade, pregando o Evangelho, pronto. É isso que temos que fazer. Cada um saindo e anunciando a graça de Deus, o amor de Deus, falando de Cristo, falando da cruz maravilhosa de Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo. Cada um de nós, saindo e anunciando o amor de Deus. É o que nós vamos vendo o texto sagrado. O que Filipe tinha nas mãos? Nada, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Mas ele estava cheio do Espírito de Deus. E agora essa igreja vai ser cheia do Espírito de Deus. Mas é interessante, olha o que acontece. Vendo Simão, versículo 18, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dai-me também essa autoridade para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria por dinheiro, e aqui tem uma grande ignorância, um grande pecado dele, também uma grande ignorância, porque nessa época, irmãos, e hoje não é muito diferente, mas nessa época as pessoas compravam o ensino que recebiam. Quanto mais alto você pagava um professor, quanto maior o valor ele cobrasse, melhor era o ensino dele. Essa era a ideia dessas pessoas. E aqui a mesma coisa. Os grandes magos, feiticeiros, eles tinham pessoas que os seguiam, eles cobravam caríssimo
para poder ensinar a magia deles, os truques deles, as poções mágicas, aquelas garrafadas deles lá. Eles cobravam muito dinheiro. A ideia aqui de Simão, e aí existe uma expressão de simonia, são aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro no evangelho, ou através da religião, é chamado de simonia, baseado nesse cara aqui, nesse ex-feiticeiro aqui, ok? Então, na ignorância, mas é pecado dele, mas na ignorância dele, ele oferece dinheiro para João e Pedro. Não me dá esse poder para que também as pessoas sobre quem eu impuser as mãos, aconteça o mesmo, elas recebam o Espírito Santo. Então, aqui Pedro vai responder para ele, já responde com o pé na garganta, né? Pedro, é bem a cara de Pedro, né? Ele já responde rasgando tudo, né? Versículo 20, Pedro respondeu: morra ou pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, desta maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Que palavra dura, que palavra, mas é uma palavra de esperança. Reparou a esperança no texto? Olha o versículo 22, arrependa-se, arrependa-se. Pedro vê, o João vê, e com certeza Filipe também, que esse homem se converteu. Houve uma conversão verdadeira nele, mas o que está no coração dele, ele está com o pensamento errado. Ele ainda está influenciado por esse pensamento da feitiçaria de onde ele veio. Mas parece que já houve uma verdadeira conversão. Mas aqui há um corte do mal pela raiz. Pedro corta toda a ligação com essa ideia da feitiçaria que ele tem. Ele diz: olha, isso aqui não é macumba não, meu amigo. Isso aqui não é feitiçaria não, isso aqui é o evangelho. A gente não anda nisso aqui não. E você está cheio de pecado pensando desse jeito. Então corta essa ideia que tem no coração desse homem com toda a violência. É a cara de Pedro, né? Pedro é bem assim mesmo, né? E às vezes tem que ter isso. Às vezes tem que ter aquele corte muito bem feito, muito nítido para separar a ideia da feitiçaria com a questão do evangelho. Mas olha a resposta desse homem. E Pedro vendo realmente que há uma conversão, chama esse homem ao arrependimento. E a resposta dele, versículo 24, Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Veja, esse homem, ele não quer se perder, ele não quer se afastar do evangelho, ele não quer se afastar de Cristo Jesus. Orem para que isso não aconteça comigo. Ele pede, veja que há um coração quebrantado aqui, há um coração arrependido aqui, há um coração que busca a Deus aqui. Ele vê, ele entende o seu erro e imediatamente se arrepende. Veremos Simão lá na glória. Rapaz, não me lembra do meu pecado não, né? Eu tentei comprar o dom de Deus, né, com dinheiro. Que pecado. Foi uma coisa da minha cabeça, eu estava ainda saindo desse estado terrível da feitiçaria, mas Deus salvou minha vida e teve misericórdia de mim. Meus irmãos, como é importante, está vendo? A gente acompanhar os novos convertidos, né, estar junto com eles, ensinando, fazendo essa distinção muito nítida do que é o evangelho, do que é a cultura, a feitiçaria, as trevas, para ensinar as pessoas, né, para que elas possam seguir no caminho da verdade. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a pregação do evangelho. Salvou pessoas que a gente não tem o nome, salvou Simão da feitiçaria, né? Ele se arrependeu do pecado dele. Então nós vemos o poder do evangelho nesse texto. Pessoas são libertas de demônios, a cura, milagres, libertações, porque pessoas simples, sem nada nas mãos, mas com o coração cheio do Espírito, com a mensagem mais poderosa do universo,
saíram na rua e pregaram o Evangelho. Faça você o mesmo, meu irmão. Pregue o Evangelho. Às vezes você está vendo uma pessoa muito dura, muito resistente perto de você. Ore por essa pessoa. Viva o Evangelho. Dê um bom testemunho. Pregue a palavra de Deus. Continue semeando o Evangelho de Cristo no coração dessas pessoas. Aproveite todas as oportunidades que você tem. Pregue o Evangelho. E quando você não tiver oportunidades, crie oportunidades. Veja oportunidades onde elas não existem. Crie oportunidades. Pregue o Evangelho. Faça o bem para as pessoas. Sirva com boas obras. Quando você vê uma pessoa angustiada, às vezes em casa, no trabalho, diga para essa pessoa: eu vou orar por você. Deus está olhando por você. Pregue o Evangelho. Fale do amor de Deus. E que Deus use a mim e a você. E nos siga usando para a glória de Deus. E que possamos ser mais usados conforme o tempo passa, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Gratos por esse texto tão maravilhoso, que nos mostra o poder do Evangelho de Cristo. Amém?